Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Que eu não tinha uma referência de relacionamento muito bom já dentro de casa. E eu sempre olhava o meu pai em todos os homens que eu via na rua que tinham as características e a cor de pele branca. Eu acho que por isso que eu fui mais pro lado de preto. Eu era apaixonada por um queimadinho. Sempre namorei preto, sempre fui amiga de preto, sempre ajudei os pretos. Voltando para a história do meu pai com a minha mãe nunca denunciou meu pai, mas ele sempre embebedava ela e levava outras mulheres lá para casa. E eu, desde pequena até a fase de adolescência, assistia tudo que ele fazia. Ele não estava nem aí. Por pedido da minha mãe, quase que implorando, eu também não denunciei. Mas assim que eu pude, eu saí de casa e eu só descobri essa questão, eu acho que na terapia, agora depois de tudo que eu passei. Essa questão de assimilar o cara branco com os traços do meu pai. Nunca na minha vida tinha fechado um relacionamento sério, sério, sério. Na minha cabeça, quando eu fosse casar, o cara ia fazer a mesma coisa que eu vi o meu pai por anos fazer com a minha mãe. Acabei virando aquela tiazona que sai com os caras, se diverte, mas é só isso. Então, pra mim, a casualidade da internet era ótima. Eu nem tinha que me aproximar dos caras. Mas eu também, dentro de mim, sempre procurei ter um relacionamento, ter um parceiro pra vida. O primeiro preto que eu conversei online foi o Budu. Ele era baixinho, mas ele, por ser muito quase que anão, né? Não consegui mulher por causa da altura, ele vivia na academia. Então ele tinha uns troncos de braços, de perna, fortalecido assim, que não combinava com o tamanho do corpo dele, de tão grande que ele ficava para tentar mostrar alguma qualidade para as mulheres. E ele não gostava de mostrar a mandioca na internet. Ele não colocava a mandioca dele pra fora, não. Pelo contrário, ele era o romântico Dom Juan. Então sempre era uma declaração atrás da outra que ia ficando aumentada, grudenta, possessiva. E ele queria que eu confirmasse a todo momento. Então era todo dia, bom dia, minha flor. Você gosta de mim? Mas você tá gostando mesmo? Mas quanto? Mas você gosta ou você tá apaixonada? Ou você ama? Mas qual é o tamanho disso? Mostra o tamanho com a mão. Como assim dá pra mostrar com a mão? Não é uma eternidade? Não é uma infinidade? Como assim? Eu gosto de você eternamente. Eu não consigo medir isso. Gente, era daí pra mais. E ele ficava ligando e querendo gravar. Gravar não, querendo fazer chamada de vídeo o dia inteiro, ocupando uma grande parte do meu tempo, mas não saía disso. Porque uma hora ele falava que estava em Guiné, outra hora ele falava que estava no Brasil, que estava ocupado, nunca se tinha uma data para se encontrar. Ele queria sempre esse relacionamento só casual, mas só online. Tudo bem, o online tava bom para mim, mas eu queria também experimentar o ao vivo, né? Ainda mais que ele nunca que mostrava a mandioca. Aí, como não andava nem pra trás e nem pra frente, eu comecei a ver os amigos dele que ele tinha. Olhava, dava uma curtida, aí vinha um, me adicionava e eu conversava. Porque assim, eu queria seguir em frente o fluxo, né? Um desses amigos deu confusão. Porque aí Budu começou a brigar comigo porque eu tava conversando com um cara que ele conhecia. E que mesmo eu falando com ele só ao vivo, eu tinha que ser só dele. Afinal, toda mulher só pode ser de um homem só. E eu fui levando na brincadeira, sendo irônica, fazendo deboche. Ele ficou tão bravo a ponto de falar que a minha sorte é que eu não tava do lado dele. Porque mulher dele em Guiné apanha pra escutar e pra fazer do jeito que ele quer. Quando ele falou isso, óbvio que eu já fui me distanciando um pouco com medo e deixei ele pra lá, comecei a conversar com um amigo dele. O amigo dele era mais liberal, não me cobrava nada e já gostava mais das safadezas. Deixando o Budu pra trás, eu comecei a adicionar, eu fui adicionando vários outros. Eles eram sempre da região de Guiné-Bissau e eles exigiam coisa simples. Eles davam um oi, era uma sequência padronizada. Se dava oi, perguntava se estava tudo bem, e aí já perguntava se era casada e se tinha filhos. Se não fosse casada e não tivesse filhos, eles mandavam ver o interesse.
Como nunca era nada de assumir um relacionamento real e de me encontrar, mesmo que tivesse numa viagem no Brasil, que eu acho que a maioria mentia, achando que eu não ia conversar porque nunca ia encontrar, a baixaria rolava solta online e eu não tava nem aí pra essa coisa toda. Estava ciente que se fosse divulgada e quisesse me ameaçar, ia ficar me ameaçando, porque eu não tava nem aí. E eu ficava revezando entre um e outro, porque assim, eles não tinham uma continuidade, porque sabia que era só besteira. Então, um conversava uma semana, sumia, desaparecia, aí eu ficava com um, 2 semanas, depois o que sumiu aparecia e o outro desaparecia. Eu acho que eu podia chamar isso até de um hobby, mas ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês que eu estava super desprendida com isso, no fundo eu queria que um deles chegasse e falasse que queria casar comigo, que queria ficar comigo, que iria me assumir. Só que nunca acontecia, porque eu colocava a máscara de desapegada, que não tava nem aí, mas no fundo eu queria um grande amor. O primeiro que eu conversei assim foi o Congo. Ele era um cara atraente, era esforçado, tinha o desejo de vir para o Brasil e crescer, dizia que nunca que teria conseguido, porque não tinha dinheiro nenhum, sempre falava com ele lá de Guiné. E o Congo, ele gostava de um jeito de putar diferente. Por quê? Ele queria que eu ficasse mandando áudio para ele. E aí ele retornava mandando áudio pra mim. Então você imagina você ficar tendo um amorzinho online pelo áudio. Você tem que, tipo, ele te manda, eu tô cafungando o teu pescoço agora e vou te abraçar com força. Aí eu escutava. Aí o que eu sentia eu mandava pra ele. Então imagina você ter que esperar o áudio do que ele tava falando, que tava fazendo comigo, pra eu sentir e mandar o áudio pra ele. E na verdade, o que ele gostava mais não era das ações. Ele gostava que eu mandasse o gemido, entendeu? Sabe quando você tá na academia que você faz? Sabe aqueles cara da academia que fica fazendo? Ele mandava. Igual aqueles caras de academia, mas vocês sabem que eu tô dando exemplo aqui de academia, mas o que a gente tava fazendo não era de academia, né? Então a tara dele era esses áudios, era sempre mandar. Ficava essa troca de. Era isso. Do book, ele só aparecia de fim de semana. Era muito claro e óbvio que ele era casado, mas ele ficava muito bravo quando eu falava isso. Batendo o pé que não era, mas eu já sabia que era. E de fim de semana, ele só me chamava, tipo assim. Ele só mandava: o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Aí eu falava o que eu tava fazendo, ele não respondia mais. Ele só respondia quando eu falava que, tô indo tomar meu banho. Pronto. Aí ele respondia: ai, que saudade de você, não sei o quê. Aí, porque ele queria vir eu na hora do banho. Isso eu tava fazendo, tipo, tentando achar um cara pra mim. Eu ficava fazendo essas coisas e aí eu descartava, ou eu continuava, ou o cara sumia, mas nunca que dava um relacionamento sério. Teve o Imal, que ele era muito respeitador, ele nesse caso falava de religião, e aí ele não pedia nada demais, ele sempre pedia, na verdade, foto minha de lingerie, ele gostava de me ver em poses, no quarto, na cozinha, na sala, sempre com uma lingerie diferente. Um não sabia do outro, e um não tinha o outro como amigo. Eu tava muito bem com eles e outros que eu conversava até o dia da feira. Fui fazer a minha feira normal, como sempre fazia, só que dessa vez, na barraca que eu sempre comprava coisa, tinham preços diferentes. Olhei, eu falei, será que eu não tô na feira errada? Mudaram a barraca de lugar e não sei o que, não entendi. E ele já veio, né, que eles ficam querendo colocar um pedaço de fruta pra você comer, pra você levar todas as outras, e eu fazendo doce. Porque, gente, era um negão de tirar o chapéu, daqueles que você olha e se enrosca e se deixava você creu. Aí eu ficava, pegava, experimentava. Primeiro eu peguei com a mão a fruta. A segunda eu já deixei ele dar na minha boca. E isso a feira toda acontecendo, né? Sorte que tinha mais gente pra atender lá na barraca, porque senão ia ficar naquele love só eu e ele. Focando em nós dois, eu virei e falei assim: quanto é que tá a maçã? Ele, tá tanto. Nossa, tá muito caro. Nossa, e a uva? Ai, não, tá tudo muito caro.
Nossa, mas o que aconteceu? Cadê o cara que eu sempre venho aqui, que eu compro, que não é esse valor e não sei o quê? Ah, senhora, hoje ele deixou comigo porque ele teve um acidente lá com o filho, mas no próximo fim de semana tá de volta, mas a inflação essa semana foi assim, que não sei o que, não sei o quê. Por quanto que a senhora quer, que não sei o quê? Gente, eu nunca fui tão piranha na minha vida. Eu virei pra ele e falei assim: ah, depende, por quanto você quer me dar? Mas o olho tava pegando fogo de que eu tava querendo falar de outra coisa. E aí ele olha pra senhora, de repente eu dou até de graça. Falou assim, gente, eu caí na risada. E aí comprei tudo, né? No preço que ele queria, lógico. Comprei as frutas conforme eu fui indo, ele foi me acompanhando com o olho, e depois foi andando atrás de mim até um certo caminho e depois me deixou. Me achei e eu fiquei tão envolvida nessa coisa que eu nem prestei atenção nas frutas que eu tinha comprado, dei o valor lá, foi uma doideira. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a sacola, a maioria das frutas estavam podres. Aí fiquei contando os dias pra voltar lá pra resolver a situação. Tirei foto, fiz o maior escarcéu e não sei o quê. Quando eu voltei na outra semana lá, que eu mostrei as fotos, mostrei tudo, na verdade ele não tava, quem tava era o dono da barraca que eu conhecia. Aí o cara pediu desculpa, tal, falou que não podia fazer nada, porque não era ele que tinha vendido, porque ele tava tentando ser sócio com esse cara agora, e aí eu ia ter que esperar outra semana pra falar com esse cara pra ver o que que esse cara resolvia. No meio dessa semana, eu nem tive que esperar outra semana. Eu recebi o interfone de que tinha coisa pra mim na portaria. Quando eu cheguei na portaria, todas as frutas que eu tinha comprado que estavam podres, tinha uma sacola das mesmas frutas, assim, lindas, lindas. Eu comi docinhas, assim, perfeitas. Só que aí na portaria eu pedi, né? Eu falei pro moço, mas cadê a pessoa que entregou e tal? Aí o moço falou que a pessoa não queria se identificar, mas que tinha mandado em nome do preto da feira. Aquilo, sei lá, eu achei um gesto tão bonito que ele tinha feito que eu resolvi, então, no fim de semana, ir lá agradecer ele. Gente, me arrumei toda, parecia uma menininha. Shortinhos, jeans, havaiana, uma regatinha assim, coloquei sem sutiã e fui. Toda me desfilando para agradecer. E aí ele se apresentou, disse que era o Saúde de Guiné-Bissau. E se eu queria tomar uma cervejinha com ele. Ali na feira mesmo. Tomamos a cervejinha, conversamos e trocamos nossas redes sociais para conversar e se encontrar depois. Ele era muito macho, assim, proativo, tal. Já conversando pela internet, ele falou: "Não, deixa que eu marco o nosso encontro, pode ser no barzinho tal e não sei o quê". E o encontro, quando eu fui, foi sempre assim, ele direcionando tudo, ele pagou tudo, dava sempre a primeira palavra para conversar, colocava eu primeiro para sentar, eu na frente, protegia, do lado esquerdo da calçada, não sei o que, aquela coisa toda. Chegou um tempo que a gente tava lá com o copinho, bebendo e tal, conversando, comendo um petiscozinho. Ele olhou pra mim e falou assim: "Você quer continuar essa noite comigo ou quer que eu te leve pra casa?" Quanto tempo que eu não vi alguma coisa ao vivo e que eu tava tão aberto e liberado pra fazer. Eu falei: "Não, quero continuar a noite com você, meu amor." Não falei o meu amor, mas queria já ter falado. Nessa conversa nossa no barzinho, ele mostrou mãe, pai e as irmãs e todo mundo como era lá em Guiné, fez chamada de vídeo, fez conversar, eu caía de rir, conversando com todo mundo e dando um oi, e ele apresentando como esposa, porque essa aqui é minha esposa brasileira e não sei o quê. Nossa, foi uma diversão, assim, eu fiquei toda cheia porque eu não sabia, esperava, sei lá, ele falar minha amiga ou falar meu nome. Quando ele falou esposa brasileira, eu falei: "O quê? Você tá falando esposa brasileira?" Tô, você já é, você vai ser a mulher, você é a mulher da minha vida, que não sei o quê. Aí de lá ele me levou então antes de, ele não, isso que eu achei maravilhoso, ele não foi assim direto pros finalmente, a gente ainda foi pra era tipo um baile assim, sabe, anos 80, 90, tipo discoteca, de samba rock, essas coisas. E aí, gente, começava a dançar as músicas que fazia aqueles passinhos, né? Taratana, 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 sabe? Aí todo taratana, 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 ele
encoxava assim em mim e descia os dois. Tana, 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 tana. Gente, aquilo ali foi virando um volume, uma coisa que aí eu já não mais queria ficar na discoteca, aí eu já queria descobrir as outras coisas. E aí eu falei, gente, o que será que ele vai fazer? Com certeza vai falar, ah, vamos pra sua casa, que não sei o quê. Não. Ele virou e falou, olha, vou te levar pra um lugar que eu acho muito bonito, muito legal aqui, não sei o quê. E eu falei, tá, eu não imaginava onde que era, gente. Aí veio. Tinha que ter algum defeito, né? Óbvio que eu não pensei que esse homem não tinha tanto dinheiro assim. Ele era imigrante do Brasil, tava como feirante, não trabalhava sempre lá, parecia que era fila. Então tá, né? Então, quando ai meu Deus, que eu olhei, ele tava querendo entrar comigo a pé num motelzinho chinfrim. Mas, gente, é o chinfrim do chinfrim. E só no meio do caminho eu entendi que, na verdade, ele não tava me levando lá pra me levar no hotel diferente à noite. Não, o quartinho dele parece que era nesse lugar. E aí, depois que eu entendi que era um pouquinho pior que o motel, porque lá tinha as mulheres pra fazer as coisas que os homens queriam. É o né, o cabá. É isso. Que primeiro que eu olhei, assim, na placa tinha umas mulheres já deitadas, assim, né, na foto, assim, com valor, umas coisas de 30 a 50 reais. Eu falei, gente, o que esse homem vai fazer comigo? Aí ele olhou e falou, não, eu sou sócio, ele era sócio de tudo. Eu sou sócio lá na feira, eu sou sócio num negócio aqui também. Aí tem a parte do meu quartinho do lado, não é junto com as mulheres, não, fica tranquila. Aí lá fui eu, né, pra um quartinho que nem piso tinha, o colchão, aquela coisa, né? Que vocês sabem como que é homem quando tem quarto. Imagina quando não tem nem condição. Aquelas mantas velhas, sabe aquelas mantas felpuda, bem antiga? Lá mesmo tinha um varal com as cuecas dele pendurada dentro do quarto. E em volta você só escutava. Eu olhei pra ele assim. Eu nem dei pra te falar que eu não queria, que ia correr nem nada, porque você me pegou e aí com o envolvimento, que é um envolvimento diferente, né? Quando eu vi, eu já tava lá no box do banheiro com o chuveiro que nem morno era, fazendo um love gostoso. Love gostoso esse que foi a noite inteira sem respirar, entendeu? Acordei, chegou com uma bandeja com pão com passado manteiga e ainda de manhã tinha uns que não parou a noite inteira. Aí ele falou: "Você quer casar comigo? Você já é minha noiva. Porque a gente já se envolveu, você agora não pode olhar pra mais ninguém, que você é minha, porque em Guiné é assim, porque Guiné o homem que escolhe a mulher e aí a mulher tem que escutar ele, tem que fazer tudo que ele quer, do jeito que ele quer, porque agora é nós dois, porque agora você é minha vida, porque a gente vai ter filho, porque não sei o quê. E eu assim, parada, tentando interpretar tudo aquilo, porque a noite tinha sido tão gostosa, mas ao mesmo tempo num lugar tão bizarro. Pra vocês terem ideia, na hora de eu voltar, tinha um escadão, né? E eu fui descer o escadão, um degrau quebrou, que eu enfiei minha perna, tive uma torção na perna, que depois ele me levou pro médico, eu tive que ficar mais ou menos que um dia parada, e aí sim ele foi pra minha casa cuidar de mim. Nisso que ele foi pra minha casa cuidar de mim, quando eu vi, ele já não tava mais saindo da minha casa. Depois dessa uma semana que ele cuidou de mim, ele já tava achando que era meu dono. Aí ele já queria exigir os shortinhos, as coisas que eu usava, pegou meu guarda-roupa, começou a separar roupa, não, porque você não vai usar isso, porque você não vai fazer isso, porque eu quero gola comprida, porque não sei o quê, porque você não vai na feira sem mim, porque agora eu quero meu café da manhã, porque é agora a hora do meu almoço, porque eu tô saindo pra trabalhar, porque você tem que lavar minha roupa, porque não sei o quê. Começou a agir como se fosse casado e ia mandar até na casa que não era dele. Isso assim que eu sarei. Foi me fechando para que eu fosse submissa e só dele, em um grau que ele tava querendo pegar meu celular para desativar as minhas contas na internet. Eu falei, não, não, porque você não deixa nem ver o seu celular. Como assim você quer o meu? Não, porque você é mulher, porque você tem que me escutar, porque não sei o quê. Eu não, você não vai mexer no meu celular. Aí começou a nossa primeira briga. No que começou a nossa primeira briga, o celular dele, eu via que tava num vibracal mais silencioso. Eu falei, olha aí, que não sei o que, e eu quero ver quem é, e não sei o que. Fui pra cima dele pra pegar o celular, vi que subiu a foto de uma criança, ele não querendo me mostrar e não sei o que. Ali,
ele teve que confirmar pra mim que a criança que subiu no celular era filho dele e que ele tinha uma esposa em Guiné-Bissau. E ele falando que era ex, que estava separado, que mandava só dinheiro pro filho, que eu não tinha que me preocupar com isso, mas eu não via nenhum documento de divórcio, ele não deixava eu ver a conta da mulher, falar com a mulher. Falei, pra mim desse jeito não dá, ou você é meu, ou você é de outro, até porque daqui a pouco essa mulher aparece aqui no Brasil, a gente vai fazer como? Não, ela jamais vem pro Brasil, que não sei o quê. Começou uma briga imensa, a ponto de eu entender que eu não queria um homem desse jeito, porque ele tava me privando de tudo, mas ele tinha uma vida fora que eu nem sabia como que era, como que deixava de ser, e ele não queria me mostrar as provas. E nessa brigalhada toda, eu falei, não, sai da minha casa, não quero você mais aqui, não sei o quê, expulsei ele. No que eu expulsei ele, gente, eu achei que esse homem, depois de um dia, depois de dois, ia me mandar mensagem, não sei o que, não sei o que. Não, gente, esse homem, ele começou a desaparecer. Ele primeiro parou de me responder, porque eu mandei uma mensagem depois ainda xingando ele, que ele nunca respondeu. Aí depois eu tentei mandar uma mensagem de oi, o pauzinho foi uma vez só. Depois sumiu a foto dele no WhatsApp. Depois eu tentei na outra semana ir na feira, ele não tava. Aí depois na outra semana ele também não tava, na outra também não tava. Desapareceu. E aí eu fuçando, né, as coisas dele na internet, tudo. Achei não só a mulher, como achei o filho. E vi que ela era casada, que ela tava lá escrevendo, ai, volta logo, ou então, ai, eu tô indo, ai, eu tô com saudade, vai ser por pouco tempo, porque o amor vai perdurar, porque não sei o quê, porque o seu filho quer você, porque essas declarações de tipo, estamos à distância, mas tudo vai dar certo e vamos ficar juntos. Fiquei louca. Fiquei louca quando eu vi isso. Fiz um trabalho pra esquecer esse homem. Nesse trabalho que eu fiz pra esquecer esse homem, tô falando de trabalho mesmo, de magia. Falava que eu não ia esquecer ele de jeito nenhum, porque ele era o amor da minha vida, porque alguma coisa ia acontecer, que a gente ia se reencontrar, que ia dar certo e não sei o quê. Eu fiz tudo isso porque era o certo perante a sociedade, mas dentro de mim, eu já tava gostando dele e eu queria ele, mas eu não podia aceitar ele com esse erro todo. E aí, né, eu falei, gente, mas o que que eu vou fazer agora? Porque assim, cada dia que passava, eu ficava com mais saudade e mais ele entrava na minha cabeça, a ponto de uma hora eu acordar e a imagem dele ser a primeira coisa que eu lembrava, todos os nossos momentos e tal. E aí, gente, a cada segundo eu ficava lá fuçando a mulher dele pra ver se tinha atualizado alguma coisa, se eles tinham brigado, se ela tinha vindo pra cá, porque eu comecei a procurar ele em tudo quanto era feira e perguntar pras pessoas. Eu só não tinha coragem de ir lá no cabaré que ele tinha me levado, isso eu não tinha coragem não. Mas tentei procurar em outros lugares e nada, e nada, e nada. E eu comecei a ficar desesperada mesmo, porque eu tava com muita saudade desse homem. Depois de muito chorar, eu consegui ficar uns 3 dias sem olhar a conta dessa mulher. Acho que passou umas 2 ou 3 semanas sem olhar nada na internet. Da mulher, né? Porque dele ele tinha me bloqueado em tudo, eu não conseguia ver nada. Falei, não vai ter mais jeito, não vai ter o que eu fazer, eu preciso esquecer esse homem. O que que eu vou fazer? Vou conversar com preto na internet, igual eu fazia no começo, que tava tudo certo, tava tudo bem. E fui procurar onde? Na conta dessa mulher mesmo. Procurei lá um amigo, irmão, não sei o que, e comecei e conversava, e mandava foto, e bloqueava depois, e mandava vídeo, e depois desbloqueava e mandava de novo. Fiquei a desvairada da internet e falava besteira. Já não tava mesmo nem aí, não queria nenhum deles. Eu achava que aquilo me satisfazia na hora, mas depois eu ficava mal de novo, ficava com um buraco maior, como se eu tivesse sido usada por todo mundo, e tava sendo. Então, cada vez eu ficava pior e ficava testando uma coisa pra melhorar que não melhorava nada. Aí que eu resolvi ir de novo até o Instagram da mulher dele e ela tinha apagado todas as fotos com ele, só tinha deixado com os filhos, tinha tirado o casado, as declarações, tudo. Eu fiquei indo e voltando naquela página pra entender se não era sonho e não era, aquela mulher tinha tirado tudo. Então, com certeza, eles estavam brigados ou tinham se separado. E eu ficando louca, querendo encontrar ele, ir atrás dele. E desbloqueava pra ver se ele já tinha me desbloqueado, não tinha desbloqueado. E procurava o nome dele na busca do Instagram. E não, ele também não tinha me desbloqueado no Instagram. E eu não tinha coragem de ir
aquele lugarzinho chinfrim que ele sempre me levava. Até porque quando eu fui na feira conversar com o cara falou que ele tinha se mudado de lá, que tinha saído para outro lugar, que não sabia mais onde ele estava direito. E aquela vontade de reencontrar ele em algum lugar foi crescendo dentro de mim. Eu sentia que a gente ia ficar junto, eu sentia que a gente ia se reencontrar. Eu lembrava do trabalho que tinha feito, que a mulher tinha falado que isso ia acontecer. Fui, não sei, fui imaginando, sonhando, não saía da minha cabeça. A ponto que um dia aconteceu, gente, aconteceu. Eu tava em uma dessas estações de trem. E aí tem essas barraquinhas, né, que os caras vendem várias coisas e tal. E ele tava lá, na barraquinha vendendo. Eu olhei, eu falei, ai. Eu nem pensei, eu fui, abracei ele e falei, tô com saudade, me desculpa, eu quero você na minha vida. E ele abriu o olhão assim, falou que queria também, e a gente voltou a partir desse momento a conversar e a ficar junto, e ele ir na minha casa. E seria lindo se a história tivesse acabado aí. E eu não sabia o quanto ele era ganancioso, o que ele tinha feito no passado dele e o que ele continuava fazendo para tentar crescer na vida, principalmente financeiramente. Porque ele veio ao Brasil com um desejo muito grande de ficar rico, achando que seria fácil, que não aconteceu. E eu não sabia do desejo que ele tinha de entrar em uma gangue lá em Bussal, que trazia benefícios e fazia com que ele fosse um dos mais poderosos do lugar, porque lá os homens dominavam, porque esses homens dominavam a região. Eu não sabia de muita coisa que estava envolvido ali. E ele estava se sentindo muito triste naquele trabalho, porque era uma barraquinha, ele não crescia, o negócio do sócio lá com o feirante não deu certo, eles brigaram, quase que saíram na mão, e o cara ficou com o dinheiro dele, ele acabou tendo que sair daquele lugar chinfrim, porque ele não tinha dinheiro nem para pagar aquele lugar chinfrim. Então ele tava quase que morando na rua, se não fosse os outros amigos dele. Então ele veio aqui para crescer, mas ele acabou regredindo cada vez mais. Com tudo isso, voltar para minha casa seria um avanço, mas eu também não sabia do orgulho da masculinidade desses homens que não dependia dele ter dinheiro ou não. Com dinheiro ou sem dinheiro, estando na casa da mulher ou não, para eles o homem sempre mandava, tinha a primeira palavra e a mulher tinha que escutar da forma que fosse, nem que eles precisassem fazer coisas horríveis para que a mulher entendesse e seguisse. E eles ainda acreditavam que isso era o amor deles, colocar a mulher no lugar delas para elas entenderem e fazerem aquilo que eles quisessem. Por que que eu tô dando essa introdução toda para vocês? Já deve ter dado um nó na cabeça de todo mundo. Simples, porque eu não sabia que o grau de possessão dele era tão grande a ponto dele ficar comigo, mas querer investigar o que eu tinha feito nesse tempo que eu estava distante dele e de buscar tudo isso no meu celular sem saber que ele estava mexendo no meu celular. Ele foi buscando as coisas que eu fazia, mas ele ficou em silêncio, ele não tacou na minha cara e quis resolver. E óbvio que no meu celular tinha vários tipos de conversas com homens também de Guiné-Bissau, da quais eu já expliquei para vocês qual que era o teor da conversa, tanto antes como depois dele. Só que antes disso, ainda aconteceu uma coisa pior. Um desses homens que eu mandava foto e tal, ele era um homem muito ruim. E ele tava usando as minhas fotos para mostrar para outros caras de Bonex-Sal. E tanto ele, como os outros caras e como o cara que eu estava, eram da mesma região. Então, ao mesmo tempo que ele começou a mexer nas minhas coisas, chegou a informação para ele de fotos minhas e de coisas que eu estava fazendo com esses caras. Alguns estavam aqui no Brasil, outros estavam lá em Guiné. Ou seja, infelizmente, numa coincidência louca e triste, os caras que eu estava me comunicando e mandando fotos, eles se conheciam, mas eles não conversavam entre eles sobre as mulheres que eles estavam se divertindo na internet. Essa consciência só foi tomada a partir desse cara, que era o pior, que eu mais entrei em contato e que começou a distribuir o meu material e eles confirmarem: ah, mas você fala com ela? Eu também falo com ela.
Não, mas espera aí, mas ela te mandou isso? Mas ela também mandou isso pra mim. Então acabou virando um grupo de caras que sabia que eu tava falando com todos eles ao mesmo tempo. Essa informação chegou no meu parceiro, que ainda quis confirmar no meu celular e que ficou sim um tempo comigo confirmando tudo isso em silêncio. Juntou da frustração dele não conseguir nada aqui no Brasil e de eu ainda tacar algumas vezes na cara dele de que ele tava dependendo de mim, que ele tinha que mudar isso. Com essa nova informação do que eu estava fazendo nas costas dele, porque pra ele mesmo que eu não tava junto com ele, eu tava fazendo isso nas costas dele e envergonhando ele perante os outros caras. E com mais um pedido de um homem lá da gangue de Guiné, que disse pra ele voltar e que ajudaria ele voltar e ficar em um padrão melhor, mesmo que em Guiné. O convite que esse cara fez era assim, o chefão, né, lá da gangue, virou pra ele e falou assim, olha, se você participar do ritual de iniciação, pra gente entender que você tá com a gente, que você é fera e tal, que a gente pode confiar em você. Pra você entrar nessa gangue e eu te ajudar e tal, você tem que participar da iniciação. É um ritual onde você vai fazendo várias coisas das quais um vai saber podre do outro e assim um vai confiar no outro. E a partir daí a gente vira um só, porque um pode denunciar o outro a qualquer momento. E aí você tá dentro da gangue pra conseguir dinheiro, mas também pra fazer tudo que todo mundo vai fazer. Uma das iniciações era que ele uma mulher. Esqueci de falar que tinha que ser em grupo, com pessoas da gangue. Você já deu seu like? Para o vídeo agora. Deixa o seu like, porque ajuda muito a distribuir de um jeito mais rápido para as pessoas que ainda não conhecem o canal. E ele conectou tudo isso a mim. Então, por vingança, por ganância, eu sei lá por quê. Ele disse que a gente tinha que comemorar, que a gente estava junto e que ele tinha conseguido um trabalho no Brasil. E com o dinheiro desse trabalho, ele ia me levar para uma noite maravilhosa que a gente estava merecendo. Eu acreditei nisso porque eu não sabia que ele mexia nas minhas coisas, eu não sabia de nada dessas informações que eu tô passando para vocês. Então, ele me levou para uma noite maravilhosa. E a noite maravilhosa, na verdade, quando eu cheguei, que eu até assustei porque continuava sendo nesses motéisinhos chinfrins. Quando eu cheguei lá pra noite maravilhosa, óbvio que no quarto não tava só ele. Tinham outros. E ali o terror foi feito comigo. Eu comecei a entender que ele sabia das coisas pelo que ele falava quando tudo acontecia. Ah, porque foi bom você mandar isso pra tal? Eu conheço ele. Foi horrível. Eu não posso descrever essa parte aqui, vocês sabem por quê. Mas eu saí de lá de um jeito que eu tive que ir pro hospital pra reconstruir a parte de trás por tudo que tinha acontecido. Eu fiz sim a denúncia de todos que eu mandava, as coisas, de todos que eu reconhecia ou não o rosto, de quem eu não sabia quem era. Só que nesse tempo de alguém chegar lá, ver o que tinha acontecido, me levar para o hospital, porque eu fui largada lá, e tudo ia ficar bem e tal, e fazer a denúncia, ele simplesmente já tinha voltado para Guiné. Não só ele, como todos os outros. Então, com certeza, tem aí um bloqueio para que ele entre no país, se ele for reconhecido pela denúncia que eu fiz, né? Com um pouco de documento que eu tinha dele. Mas ele tá livre em Guiné. O que eu poderia imaginar que eu estaria falando com homens que iriam se conectar e que foram conectados por causa de um louco que vendia, que compartilhava as fotos e os vídeos mandados. Como que eu ia saber que para esses homens era normal um tipo de ritual desse?
E deles ainda fazerem coisas piores com as próprias mulheres para que elas sigam tudo que eles falem e do jeito que eles querem. Desde colocar ar, desde passar objeto cortante, bater, enfim. Se por acaso passar aí o botãozinho do hypar, clique nele e ajude esse vídeo a chegar para um número maior de pessoas. Tudo isso foi falado por ele enquanto acontecia as coisas comigo, com outros caras. Ele fez questão de falar tudo. Eu vou ter dinheiro, agora eu tô entrando pra essa gangue. E eu acredito que... e olha quem tá me ajudando, você. Porque eu tinha que encontrar alguém, ou lá ou aqui, pra fazer isso com o grupo. Enfim, ele saiu falando tudo. Porque ele disse que sabia que ia ficar impune. Ele sabia que lá ele não seria julgado. Tudo isso passando na minha cabeça, toda essa recuperação que eu tive, que foi horrível e durou muito tempo, doeu muito. Eu estou colocando aqui para vocês, para que a gente possa entender a imensidão da onde tudo isso pode chegar. Da onde isso chegou. Continuo no Brasil, sem contato nenhum, sozinha agora. Que um dia eu possa apagar todas essas imagens da minha cabeça. Até onde o perigo de você mandar as suas fotos para alguém na internet pode chegar? Quando que a gente iria pensar que isso ia conectar uma gangue? Muitas vezes a gente pensa que a internet é algo que é uma terra sem lei, que ninguém vai saber de nada, que tá longe. E não é bem assim, gente. A internet conecta qualquer pessoa com você. Ou seja, não dá para saber se você está sendo conectada com uma coisa boa ou uma coisa ruim. A gente tem a ilusão de que tudo que é feito aqui não se tem reflexo e retorno nenhum para ninguém. Mas sempre tem. E muitas das vezes o pior pode chegar até você. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.